Bom, então nós temos a continuação aí, fala o seguinte, gente, que o circuito de tensão, né, ele está intimamente relacionado com a qualidade geral da placa-mãe. Então, isso daí, agora que eu vou falar aqui, é em relação à qualidade, né? Ou seja, na hora de comprar, né? Na hora de ter um equipamento, normalmente a gente olha alguns pontos, né? E um deles é o processador, né? Processador da placa-mãe, e o circuito de regulador de tensão, ele está relacionado praticamente assim a qualidade geral, né? Mesmo da placa. Por que acontece? Ele está muito relacionado à vida útil, né? E o regulador de tensão, dependendo da situação, a gente não tem como ficar fazendo muita substituição, né? Então, o que acontece? Ele tem que ser... Só um pouquinho, gente. Ele tem que ser componentes de qualidade, né? Igual tá falando aqui, tem que ser bem projetado e tem que ter qualidade, né? E mesmo ele não estragando facilmente, se ele não tiver a qualidade boa, né? Aí pode surgir situações que pode atrapalhar, né? Porque está relacionado justamente à corrente e tensão, né? Então, pode ocorrer flutuações da corrente, né? Ruídos que atrapalham diretamente, e isso aí está relacionado à bobina, né? E o capacitor. Então, principalmente, que está falando processador, mas memória. Então, assim, tem muitos componentes, igual eu falei desde o início do curso, né? Que componentes eletrônicos ele tem que ter o valor fixo da tensão, né? Eles não trabalham com oscilação. Então, ruído, flutuação, tudo que vem interferir nisso, com certeza vai ser ruim para qualquer componente eletrônico que seja. Mas o processador é um dos que mais trabalha, né? Então, por isso está destacando aqui. É um dos que mais precisa de atividade. Então, eles precisam de tensões limpas e estáveis, né? Para que funcione, né, perfeitamente. E o fato de não ter, né, certamente a gente vai ter dor de cabeça, né? A gente vai ter qual tipo de dor de cabeça? Computador travando, aí toda hora tem que reiniciar. Às vezes a gente acha que é o sistema, né? Às vezes pode ser o equipamento também, né? O computador reinicia sozinho toda hora, que é o reset, né? Resetar. Tá? Às vezes, determinado ponto lá, os reguladores de tensão esquenta muito, e aí, por esse motivo, o computador trava ou reinicia, né? Então, isso é tudo, às vezes, devido à qualidade, tá? Então, é isso que fala sobre a qualidade dos reguladores de tensão numa placa, certo? É aí que nós temos essa preocupação, tá? E por mais que mesmo ele não trave ou não reseta, mas pode ter uma vida útil menor. Eu compro uma placa mais barata, mas, por exemplo, ela dura 3 anos, né? Aí os componentes do regulador, eu estou falando só dos componentes do regulador, sem falar do restante, porque o assunto é esse, né? Mas os componentes dos reguladores de tensão começam a danificar em 2, 3 anos. Se for uma placa de mais qualidade, ela vai durar 6, 7 anos. Então, assim, acaba fazendo diferença, né? Mas é mais para o final, né? Mais para frente, não é algo imediato, tá? E fazendo parte, né, do regulador de tensão, nós temos os capacitores eletrolíticos, que também tem que ter uma boa qualidade, né, gente? Por quê? Porque eles também podem esquentar
junto, né? Porque eles trabalham junto com os componentes dos reguladores de tensão e, com certeza, eles podem esquentar, né? E eles podem estufar ou vazar, tá? Até mesmo explodir, o que é muito pouco provável, né? Porque para ele explodir tem que estar muito fora do controle do projeto dele ali. Então, o que acontece? Muitas das vezes, quando um desses aqui, ó, tá mostrando aqui nessa foto aqui, ó, ele com vazamento aqui, ó, nesses dois aqui. Certamente nessa situação, o que acontece? A placa para, tá? A placa para. A gente vai ligar o computador, dá aquele famoso não dá sinal, não dá sinal de vida, né? A placa para literalmente. Nesse caso aí que vocês estão vendo, ele está bem visível, né? Então a gente pode tentar fazer a substituição desses capacitores aí. E um simples capacitor aí de 20 centavos, a placa volta a funcionar normalmente. Tá? Às vezes pode vazar por baixo, né? Tem que ter assim, tem que ter um olhar bem analítico, né? Tem que ter uma análise muito bem feita aí. Ok? Mas aí, conseguiu trocar o capacitor, certamente a placa vai voltar a funcionar. Então, se ele tiver um capacitor estufado, estufado é o quê? Vocês vão perceber em olhar, né? Que ele vai estar inchado. Ele não chegou a vazar, igual tá esses dois aqui, ó. Mas ele vai estar inchado. Ou seja, internamente houve um rompimento, né? Não chegou a sair, né? Externamente. Ok? Então, alguém quer falar alguma coisa aí? Tá ouvindo, professor? Tô. Tá ouvindo? Nesse caso, para a gente fazer essa substituição, a gente vai ter que mexer com solda, né? Eu tenho que falar um pouquinho mais alto. Você consegue aumentar o seu volume um pouco aí? É o Alex que está falando, né? Isso. Tá ouvindo? Vai, tenta falar, vamos ver se eu consigo ouvir. Nesse caso, para a gente substituir esse componente, a gente vai mexer com solda. Isso. Aí a gente vai aprender a mexer com solda, poder Vamos. dessoldar esse componente, depois soldar de novo, sem Sim, danificar a placa. sim. Isso. Vai Tá? trabalhar sim. Tá? Ó, risquei. Então, gente, por toda essa razão que eu falei com vocês, né? Tem um regulador de tensão, ou reguladores, né? Que hoje em dia são vários, né? De boa qualidade, né? Vai assegurar para vocês, pelo menos, né? No mínimo, um funcionamento, né? Estável durante muitos anos. Tá? Então é isso. É um ponto dos componentes importantes. Vocês vão ver que existem vários, né? Conforme a gente for fazendo o curso aí e se forem aprendendo, né? Vocês vão reparar que são vários pontos, né? Então nós passamos aí já pelo resistor, vocês viram qual que é a importância do resistor, que é muito importante em meio ao projeto da placa toda, né? Os capacitores, vocês viram também a importância, né? O varistor com fusível. Então, assim, cada um tem a sua importância e não pode faltar realmente, né? E o regulador de tensão tem uma grande atividade também em meio à sua finalidade, à sua função, né? E, no caso, o regulador de tensão, eu quis destacar bastante em relação à qualidade, porque vai ter regulador de tensão, vai ter de todas as formas, né? Mas aí não é a curto prazo que a gente percebe a baixa qualidade, né? Porque a baixa qualidade vai atrapalhar. A gente vai ter um equipamento com travamentos, um equipamento com aquecimento, vai ter um equipamento reiniciando, né? Resetando.
E isso tudo aí pode ocasionar uma duração de curtos anos. Então, pode estar envolvendo o regulador de tensão. Por quê? Porque ele está diretamente relacionado à tensão e corrente, né? E é uma das coisas que, com certeza, faz com que o computador, né, tenha problema, né? Muitas das vezes, problemas em computador está relacionado à corrente e tensão, tá? Capacitor está relacionado à corrente e tensão, os reguladores de tensão. Então, assim, é um ponto bem crítico, né? Que a gente sempre vai encontrar muitos defeitos relacionados a isso. E está relacionado à tensão e corrente, o que acontece? A gente perde praticamente o funcionamento do computador, né? E como tudo, muita coisa na placa está relacionada à tensão e corrente, para identificar é um dos pontos mais críticos, né? Mais difíceis de se identificar, porque está relacionado com corrente e tensão. Ok? Outras coisas é mais fácil de identificar. Rapidamente identifica, faz a substituição e beleza, bacana. Quando é o funcionamento do equipamento em si, né? Da placa em si e tal. Agora, o que está relacionado à corrente e tensão é mais crítico, mais difícil, né? Por isso que eu destaquei para vocês essa relação aí de qualidade, né? Porque um regulador de tensão com baixa qualidade, para a gente identificar em meio a toda a placa, né? Ela é mais crítico mesmo, realmente. E muitas das vezes, igual eu falei, não é a curto prazo, né? Ele vai dando problema, vai gerando dor de cabeça, para depois a gente acabar descobrindo o que é. Tá bom? Ué, o Jefferson está chegando agora? O que aconteceu com o Jefferson? Ele acabou dormindo de novo. Entrou? Cadê o Jefferson? Voltei. Voltou agora, Jefferson? O que é isso? O que aconteceu? Ué, sei lá, ué. Tem parou de funcionar aqui. Até que pariu. 5 minutos para voltar, ué. Nossa, Deus. Então vamos lá. E vamos destacar um pouquinho aí. Só um minutinho, gente. Vamos destacar um pouquinho aí um slide falando sobre a bobina, né? E a bobina, simplesmente, igual eu falei com vocês, ela faz a regulagem, né? A regulagem da tensão praticamente passa por ela, né? E é fácil de achar ela no circuito, né? Olha só o formato dela, você já vê que é um componente que é os fios de cobre, né? Isso aí é fio, né, gente? Igual nós aprendemos lá, tem o fio e tem o cabo, né? Isso aí é fio mesmo, né? Fio de cobre enrolado nessa parte normalmente de plástico mesmo, tá? E aqui está falando, é o único circuito da placa que usa bobinas, é o regulador de tensão. Então, aonde tiver uma bobina espalhada lá, certamente, próximo vai ter o quê? Os MOSFETs, né? Mais os capacitores, né? A equipe toda aí dos reguladores de tensão. Bacana? E, igual eu falei com vocês, tem uma quantidade próximo a soquete de processador, né? Geralmente próximo a soquete de memória, beleza? E esse daqui, chip ponte sul e ponte norte. Isso aqui a gente vai aprender mais para frente, não vou entrar em detalhes, mas também é um chip muito importante, tá, gente, no computador. Igual nós temos aqui, ó, ponte norte e ponte sul. Isso aqui já é componente da placa mesmo, não é componente eletrônico. Então já tá para aulas mais para frente um pouquinho aí. Mas tem uma função assim, né, muito importante na placa também. Então, certamente eles precisam também de corrente e tensão, né? E vai ter regulador próximo a eles também, ó. Tá bom? Igual esse regulador aqui está estrategicamente próximo a eles, né? Eles também pode usar tensão desse daqui, né? Que está do lado do processador, ou esses estão do lado do soquete de placa. Tá bom? Então é isso. Então a bobina justamente está ali para fornecer as tensões apropriadas, né? Para os componentes. Essa é a função da
da bobina, e os MOSFETs justamente os componentes que vão distribuir já as tensões já transformadas. Bacana? Aí, aqui é a foto da placa, né? Alguma dúvida, gente? Posso passar para o próximo componente? Alguém quer fazer algum destaque aí? Alguém quer destacar alguma coisa? Posso continuar? Que aí nós vamos falar sobre o diodo. Aqui nós temos o símbolo do diodo, símbolo eletrônico, né, para projetos eletrônicos. Qual que é o símbolo utilizado? Se viu esse símbolo aí, sabe que é diodo. Aqui a representação positivo, chamado de anodo, e o negativo é chamado de cátodo. O ponto dele, né? A posição dele. E o que significa isso? Significa que ele tem polaridade, né, gente? Só que essa polaridade não quer dizer que se eu inverter, eu vou queimar alguma coisa, vou danificar, tá? O que acontece? Você simplesmente vai cortar a finalidade, a função dele, tá bom? Já vai descobrir o que é. Bom, aqui está falando sobre o que é o diodo, né? Como que ele funciona, né? E só para a gente saber que nós temos muito contato com o diodo, né? Eu destaquei aqui, ó, monitor. E esses monitores que nós temos de computador aí, ó, hoje em dia tem outros, né? Mas também tem os de LED, né? Monitores de LED e até mesmo o celular. Todos os celulares que têm a tela de LED, né? Nós estamos tendo contato direto com o diodo. Tá? Por quê? Porque a tela de LED, ela tem milhões de diodos para formar as imagens. Então, são eles que formam as imagens do LED, da tela de LED. Né? Então, são milhões, né, de diodos formando a imagem. Ok? Agora, vamos entender qual que é a função dele, né? A função do diodo. Tem várias funções. Uma delas, vocês acabaram de ver aí, né? Falando sobre a tela. Ou seja, são milhões de LEDs. A gente já sabe o que é LED, né? Deixa eu ver se eu tenho a foto de um LED aqui. Aqui, ó. Nós já sabemos o que é um LED. E o LED é feito de diodo. Tá? O LED é aquela luzinha, né? Que nós chegamos a falar. No computador, por exemplo, tem a luzinha verde, que indica que o computador está ligado. Ou seja, a função desse LED, desse diodo emissor de luz, né? A função desse LED é o quê? É simplesmente indicar que o equipamento está ligado. E tem aquele outro vermelhinho que fica piscando algumas vezes, indica o acesso ao disco. Ou ele está sendo acessado ou ele está sendo gravado. Aí ele só pisca quando ocorre isso. Então é um diodo emissor de luz, né? É um LED com a finalidade disso, de indicação, né? Indicar que está sendo acessado ou gravado. E esse mesmo LED, em grande quantidade, em milhões, formam a imagem para a gente, né, da tela. Então já sabemos que o diodo tem essa função. Porém, tem mais, né? Ele é um componente eletrônico que permite isso aqui, ó. Permite a passagem da corrente elétrica somente em um sentido. Ok? Mas para que serviria isso, né, gente? Na analogia da água, né, que a gente usou também para o caso da resistência, né? É como se fosse o quê? Comparar Espera aí, gente. Isaac. Eu perdi foi minha caneta agora. Isaac entrou na sala, Isaac?
Entrei, cheguei meio atrasado, perdi o horário. É bacana. Nunca é tarde, né? Depois você, Cheguei meio tarde do serviço, ontem ele confundiu os horários ainda. aí depois você assiste a parte que você perdeu para trás aqui, né? Ok, Beleza? Então vamos lá. beleza. Então, usando a analogia da água, né? A gente pode comparar muito com a corrente elétrica. Então, seria o quê? Seria como se fosse o diodo fosse uma válvula, tá? E essa válvula, ela só deixa a água fluir num único sentido. É o que o diodo também faz. Ele só deixa a corrente elétrica fluir num único sentido também. Então, aqui nós temos o exemplo, né? Existem válvulas de água que ela só libera de um lado, né? Ou seja, a água que vier para cá, desse lado, ela não vai conseguir entrar nesse cano aqui. E aí, a água que vem por esse cano, ela consegue passar, porque essa válvula, estrategicamente, ela abre de um lado só. Tá? E assim, aqui uma foto de um diodo, né? Assim ele funciona também. Essa indicação cinza aqui, ó, a imagem está até meio ruim, mas dá para enxergar, né? Essa aqui é a indicação do sentido desse diodo, né? Certamente é para lá. Ou seja, a corrente passa para lá só. Ela não aceita a corrente voltar. Tá bom? Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais. Aqui. Então o diodo ele tem dois terminais, igual vocês viram, né? E esses dois terminais, olha lá, isso aqui está melhor essa imagem, né? Esses dois terminais têm a polaridade, né? Um lado é o anodo e o outro é o catodo, ok? E aqui no símbolo está mostrando o sentido da corrente, né? Vai para lá, ok? E o desenho aqui, ó, a parte cinza indica também para onde que vai a corrente. Tá? Então, podemos afirmar que o diodo tem diversas aplicações, igual eu falei com vocês. Porém, né, a principal deles é que ele atua como um retificador, né? Ou seja, os diodos são utilizados para converter a tensão alternada em contínua. Ok? Então, gente, o que acontece? A corrente alternada ela vai chegar na fonte de alimentação, tá? Aí na fonte de alimentação vai ter vários diodos, né, internamente dela, e ela vai converter. Na hora que a corrente alternada chegar nela, a corrente alternada ela oscila, né? Então por isso que vocês estão vendo aqui que ela é o anodo positivo e catodo negativo. Porque ela vai deixar passar num sentido só, ou seja, ou é só positivo ou é só negativo. No caso aí, é o negativo, né? Igual nós vimos aqui na imagem. A passagem é só negativo. Ok? Então, o que acontece? Estou passando tudo errado. Então, o que acontece? A corrente alternada chega, positivo ou negativo, positivo ou negativo, positivo ou negativo. Chegou aqui, ela vai deixar passar só o negativo, já transformado em tensão contínua. E essa tensão não volta, né? Passou, ela não volta. Ela já passa transformada em tensão contínua. Tá? Então, o diodo faz essa conversão, converte para tensão contínua. Então, olha a importância também do diodo, né? Ele que faz a tensão contínua ser transformada para ser usado pelos componentes eletrônicos, né? Isso é uma de outras funções do diodo. Ah, mas dentro da placa, já do computador, já que é lá dentro, da placa-mãe, né? Aqui ela já é tudo tensão contínua. Será que eu consigo encontrar diodo aqui? Pode ser que sim, né? Já me perguntaram isso
Não quer dizer que vai ter vários espalhados, mas pode ter, sim, alguns que vai ter uma outra função, né? Igual nós falamos aqui, tem diversas aplicações. Aí ela vai ter função do que na placa lá? Pode ser um LEDzinho que fica aceso, né? Tem placa-mãe que tem um LED direto na placa-mãe para indicar que ela tá alimentada, né, por corrente. Pode ser que eu tenha diodo lá que permite a passagem, permitindo a passagem só para um lado, né? De uma parte do circuito, não voltando. Então, sim, pode ter várias, né? Mas a principal é essa que nós vimos aí. A principal é essa finalidade de fazer a retificação aí, né? E aqui nós temos exemplos, né? Na informática nós vamos ver muito desses aqui, né? De silício. Esse aqui também, mas que é mais antigo. Os SMD, que são os mais modernos. Tá? E os LEDs, né? Agora nós já falamos já. Os de luzes. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém quer destacar alguma coisa a respeito do fusível, dos reguladores de tensão e dos diodos? Ficou bem claro aí, gente? Entendimento? Bacana. Certinho? Então nós vamos aproveitar esse tempinho aí que nós temos ainda. Vamos começar a fazer a correção do formulário. Acho que a gente consegue corrigir um pelo menos, ou até mesmo dois. Tá? E a aula de hoje, eu devo enviar para vocês também um novo formulário. Para não acumular, então, nós vamos começar a corrigir. Para não ficar os três, né? Aí é bom que a gente reforce essa aula aí, a aula passada e essa aula de hoje. Vamos lá. Só um minutinho, tá, gente? Já deu 10 minutos aqui. Nossa, a hora passa rápido, não é? Pelo menos um a gente vai conseguir corrigir. Bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Bacana. Esse é o primeiro, né? O primeiro formulário que eu enviei para vocês sobre esse slide, né? Aliás, sobre o slide anterior a esse. A questão número 1, aí é o seguinte, né? Quem respondeu, se vocês quiserem pegar um caderno para anotação, gente, aí vocês podem anotar as dúvidas aí, né? Acrescentar aquilo que vocês responderam, tá? E ter esse material, né? Para quando a gente voltar, a gente vai fazer uma revisão dessa parte teórica e tendo esse material já, né? Vocês, as anotações, a gente consegue passar rapidamente por esse material
e focar bastante na prática, né? Então vamos lá. A questão número 1 pergunta para vocês aí, ó, qual das opções abaixo se refere ao resistor? Aí tem assim, explicando a função de cada tipo de componente, né? Vários componentes misturados aí, e um deles é a explicação que se refere ao resistor, né? Aí nós temos lá a primeira opção, oferece proteção contra descargas elétricas de curta duração. Seria essa a função do resistor? Tem a função de limitar ou controlar o fluxo de corrente elétrica ao circuito. Componente eletrônico com a capacidade de armazenar energia elétrica. Ou, quando exposto a uma corrente alta, acima da normalidade, ele rompe um filamento. Qual que seria o resistor aí, na opinião de vocês? Pode agora soltar o microfone aí para falar, hein? Vamos participar aí, galera. Segunda. A Segunda opção. Todo mundo concorda aí? Tá certo, gente? Tá, né? Então, a função do resistor, ele vai limitar, né? Ou controlar o fluxo da corrente elétrica. Certo? O nome próprio de resistência, né? Então, ele faz essa função, esse papel aí. Beleza? A questão 2. Para que servem as faixas coloridas que existem no resistores? E aí, quem que vai? Para determinar o valor da resistência de um resistor. Isso. Através das faixas de cores, né? A gente consegue determinar, junto àquela tabela de cores, a gente consegue determinar qual que é seu valor ôhmico, né? Ou seja, seu valor de resistência. Exatamente. Né? A gente consegue determinar o valor de resistência dele, né? Descobrir através dessa faixa de cores ou através do multímetro também, né? Medindo, igual nós fizemos. Beleza? Questão número 3. Pesquise e especifique bem quais as diferenças entre os resistores axiais e SMD. Qual que é a diferença? Axiais são aqueles das faixas coloridas, né? Que tem os dois terminais. E o SMD são os mais modernos aí, que é feito em forma de chip, né? Isso. Qual que seria a diferença, na opinião de vocês aí? Ou se alguém fez a pesquisa, né? O que nós podemos destacar de diferença? Além de ser fisicamente, A diferença é que os SMDs são produzidos em longa escala e por robôs, máquinas e isso. em alto padrão. E o outro já pode ser mais na questão de manufatura, assim, manuais mesmo. Entendeu? Isso. E praticamente a gente descobre dessa forma que o SMD é a evolução do axial, né? Através do SMD, ele é reduzido, mas é um chip miniaturizado, né, diminuído, e isso permite o quê? Permite que a gente consiga aproveitar mais espaços, né? Diminuir espaços e praticamente multiplicar a função dele, tá? 4. Só que a função deles é a mesma, tá, gente? O SMD e o axial tem a mesma função o papel de resistência, né? Controlar o fluxo da corrente. Questão 4. Normalmente normalmente, em quais tipos de aparelhos encontramos os varistores? Essa pergunta é boa, hein? Eu presumo que seja nos ventiladores, em aquecedores de calor, em ventilador, também em ar-condicionado, porque o varistor tem a função de aumentar e diminuir. Então, eu acho que esses equipamentos são encontrados, eu acho que encontra ele. Sim, mas assim, eu coloquei voltado à informática, eles são encontrados em aparelhos, geralmente aparelhos de proteção. Ah, tá.
né? Que o varistor ele tem aquela finalidade de fechar um curto, né? Para não deixar a corrente passar em caso de sobretensão sobre corrente, né? Então, o que acontece? Lógico que, igual você falou, ventilador, ar-condicionado, eles vão ter também uma parte interna neles de proteção também, né? Com certeza. Né? Mas aí, no caso, nós podemos destacar para nós, né, a fonte de alimentação, que é ela que recebe a corrente para depois distribuir. O filtro de linha, você já viu o filtro de linha? Que é tipo uma régua de tomada, que tem um fusível lá. Então, ele também. O estabilizador no break. Então, todos os equipamentos que recebem a corrente alternada e controlam Cada caixa da cerca elétrica também deve ter esse componente. Sim. Então, todos os equipamentos, aparelhos que são certamente de proteção e filtro de corrente, né? Filtrar a corrente, certamente vão encontrar esses varistores aí. Ok. Beleza? Pode anotar aí, destacar, né? E, para finalizar, nós vai dar em cima do tempo. Falta 1 minuto. O varistor é um tipo de um componente eletrônico. Qual componente estamos falando? O varistor, ele é considerado um fusível, ele é considerado um capacitor, ele é considerado uma bateria, um resistor ou um LED? Fusível? Não. Apesar de ele trabalhar junto com o fusível, né? Ele é um tipo de... Opa, resistor. Quem respondeu no chat aí? A Ana Clara respondeu certo. É um tipo de resistor. Exatamente. Tá? Ele é considerado um resistor com uma finalidade um pouco diferente. Né? Então é isso, gente. Encerramos aqui, vai cair o link. Então já vou dar um abraço para vocês aí, um bom final de semana. Obrigado pela presença, uma boa semana. Temos um formulário para corrigir e um outro que eu vou mandar hoje para vocês fazerem, para próximo sábado.